Então vamos lá, só para você explicar para gente. Aí você começou primeiro alugando os apartamentos, fazendo Airbnb, juntou dinheiro, comprou essa casa de Devonport, que você já alugava ela. Em Kissimmee. Eu alugava uma em Kissimmee e uma em Davenport. Aí a de Kissimmee eu acabei comprando ela do dono. E você ficou ao mesmo tempo com essas duas casas alugadas aqui na Flórida e esses 5, 6, 7 apartamentos? Tudo ao mesmo tempo? Sim, em Baltimore. No início a gente ficou com elas ao mesmo tempo, só que aqui na nossa cidade passou... As leis sempre mudam, né? Passou uma regulamentação que para fazer Airbnb você só podia fazer Airbnb na casa que você mora. Então pensa assim, se você fosse um investidor, que você tivesse 50 casas aqui fazendo Airbnb, a cidade te quebrou, entendeu? Aí eu já estava olhando o mercado. Tem muitos hotéis aí? Hã? Tem muitos hotéis? Tem, é o Hotel Lobby. E geralmente são os lobistas dos hotéis que fazem isso. Mas olha isso, Paulo, toda oportunidade, na verdade, aliás, todo problema tem a sua oportunidade. Olha a oportunidade, que legal que deu da gente ir na Flórida e investir mais na Flórida e acabar comprando essa casa. Então, acho que também isso é uma coisa para as pessoas verem, mudarem a perspectiva quando tiver algo ruim acontecendo, né? Sim. Ah, é por causa disso que vocês acabaram comprando alugando na Flórida, ou não? Sim, a gente viu que essa lei estava passando, essa regulamentação, né, nova estava passando, então a gente foi meio que fazendo a transição, né? Então a gente alugou essas duas casas na Flórida, aí conforme os meus leases iam expirando aqui, porque eu não ia poder, acho que era até o dezembro do ano que vem que você podia, depois não podia mais. Aí conforme o meu lease ia expirando, eu não ia renovando, aí eu ia só reinvestindo na casa da Flórida, entendeu? Entendi. E aí depois, conta. Bom, aí depois a gente meio que tá... Aí um dia eu tava dormindo assim, aí eu falei, o que o Felipe vai fazer? Será que ele só vai fazer isso? Não vai fazer? Aquela coisa da mulher ficar pensando, né? Aí eu falei assim, Fê, eu acho que você devia ir com tudo nisso. Acho que você tem que fazer, vai com tudo, tira a licença de realtor, né? Faz tudo que você... Ele esquece a história dele, viu? Eu tenho que contar a história dele. Aí ele tirou a licença dele de realtor no estado de Maryland, né? Vendeu algumas casas, né, para alguns amigos. O nosso foco sempre foi investir e comprar casas para gente. Mas aí a gente continuou na curiosidade de saber, ok, agora eu quero investir nos Estados Unidos. Quais são as estratégias e quais são as outras coisas que a gente pode fazer? Então a gente começou a pesquisar. E eu não sei se você vai acreditar nisso que a gente vai falar ou não, mas eu vou falar. Então, pera só um pouquinho, antes de você falar, segura aí. Quem está assistindo, ou quem tá ouvindo, já deixa aquela curtidinha que ela vai falar como eles fizeram, mas deixa eu voltar. Quando você virou realtor, vendendo casa para os amigos, você chegou a comprar outra ou não? A gente comprou algumas casas, sim. E vamos lá, e você comprou algumas porque lembra, vocês vieram com um pouquinho de dinheiro. Sim. Tá contando, começou com 4 mil esse teu negócio e que a esposa trabalhava para vocês se manterem. Mais ou menos, tô fazendo mais ou menos por cima para as pessoas entenderem, né? Aí a tua segunda casa que você comprou foi qual? Aí foi em Baltimore, que foi uma casa pra gente morar mesmo, né? A casa própria, digamos assim, né? Na verdade, essa foi a terceira, né? Qual que foi a segunda? A segunda foi a duplex. Ô, Felipe, você tá com cara de novinho, mas a cabeça tá velha, viu? Ah, tá. Qual duplex? Em Canton. Não, a segunda foi a Randall. Olha, a gente tem tanta casa agora. Tá, mas enfim, a segunda casa foi a casa a Randall Street. Ah, sim, ok. Que a gente fez meio que a mesma coisa que a gente faz nessa casa. Não é essa casa que a gente tá morando hoje, é outra essa daqui já. Mas a gente morou numa casa que a gente deu 5% de entrada só, casa primária. A gente morava no andar principal, no andar de cima. E aqui em Maryland tem basement. E a gente fez um apartamento, tipo um estúdio apartment no basement. A gente fazia Airbnb também, que ele pagava um mortgage praticamente. Entendi. Daí, tudo bem. Porque, para vocês que estão ouvindo, ele falou que deram 5% de entrada porque era a casa primária, é a casa que você mora. Então, por exemplo, se eu saio dessa casa e resolvo comprar uma outra casa que eu for morar, aí eu tenho essa entrada bem menor, correto? Já daqui da Flórida, vocês deram quanto de entrada? 10% porque era um second home loan. Em vez de ser chamado de investment, a gente falou que era uma casa de férias, então entrava nessa de 10%.
esse menino tá inteligente pra caramba, porque eu sei o que você tá falando. E a galera deve estar perdida. Gente, aqui nos Estados Unidos... Deixa eu fazer uma pergunta. Você vende curso? Cara, agora a gente está ensinando, a gente está com uma turma de pouco mais de 100 alunos que a gente está ensinando essa galera a todas essas estratégias malucas. Legal, então deixa eu parar aqui, então a gente vai falar isso no final, porque é uma coisa que os brasileiros não sabem que existe. Né? É uma coisa muito legal, que funciona, e para quem não sabe, eu nunca falo do que eu faço, do que eu vivo na vida, eu faço isso exatamente o que eles fazem. Né? Eu só não faço propaganda porque não é minha parada, meu negócio é acabar perguntas aqui. Mas isso que eles estão falando é verdade. É simples, mas não é tão simples que você não está vendo ele indo lá, você está suando, você está vendo... Ele viu 100 casas antes de comprar uma. Existe um processo, né? Que, falando assim é fácil. Eu peguei essa casa, fui ali, peguei aquela... E não é. Exige bastante trabalho, que as pessoas não estão enxergando isso. Vocês estão enxergando o menininho bonitinho, o casal bonitinho, fazendo dinheiro na América. Mas é um baita de um trabalho que tem para fazer. Mas funciona. Então, assim, essa daí era... Não era a segunda casa, foi a primeira casa. Ah, mas você comprou... Tipo, eu moro de aluguel aqui em Maryland, mas essa daí é a minha segunda casa. É minha casa de férias, então entra como second home loan. Entendi. Daí, depois, essa segunda casa você comprou com uma primária. Uhum. Perfeito. Correto. E aí conta. Isso você trabalhando do quê? De corretagem e também fazendo Airbnb. Tava fazendo os Airbnbs, aí de vez ou outra vendia essas casas para o meu networking, né? Para os amigos, para os conhecidos, e sempre olhando mais casas, sempre investindo também. Aí a gente, acho que depois começou a comprar, a gente comprou a em Canton, né? Aquela casa em Canton, que era um duplex, eram 2 apartamentos. E aí é maravilha, aqui na Flórida quase não tem. Quando você acha, é tudo velho e cai de pedaço. Aqui era meio também, era mais. Essa daí a gente comprou, Paulo, de uma maneira um pouco diferente do que a gente fala da maneira convencional, né? Não sei se você quer falar. Então, uma das coisas que inspirou a gente também tem o... Provavelmente você conhece, Bigger Pockets, né? Bigger Pockets. Minha esposa segue esses caras aí, já fez curso com eles, caramba. Sim, aí tem aquele livro do Brandon Turner, como você compra casas com zero money down e sem banco também, né? Que é o Owner Finance. A gente conseguiu comprar esse duplex Owner Finance, sem usar banco, sem nada. Então explica para o pessoal o que é isso, que você explica para quem não sabe o que você está falando, o que é isso? Sim, o Owner Finance é quando, por exemplo, o proprietário da casa, ele quer vender a casa e ele não tem nenhum financiamento, ele não tem nenhuma dívida na casa. Então, ele mesmo pode financiar essa casa para você. No nosso caso, a gente deu, acho que, só $10 mil de entrada para ele. Era quanto a casa? Oi? A casa era 280 mil. Você deu 10 mil para ele? 290 mil, o valor que a gente acordou. A gente deu $10 mil de entrada para ele. Aí, $1.000 de mensalidade por 10 anos. Ou seja, a gente vai ficar carregando um loan com ele de 10 anos, $1.000 por mês. E depois, quando acabar esses 10 anos, a gente tem um negócio que chama de balloon payment, que depois desses 10 anos a gente vai ter um saldo de devedor de 160 mil. Aí daqui 10 anos a gente tem que pagar tudo isso de uma vez só, numa paulada. Só que daqui a 10 anos essa casa vai estar valendo muito mais, né? E o que acontece no contrato se você não pagar, não tiver essa grana? Sim, o dono, literalmente, eu estou promovendo ele de dono de uma casa para banco. Então, ele tem os mesmos direitos que um banco tem. O que acontece quando você não paga? O banco, ele faz o foreclosure em você, né? Então, a casa ainda é a garantia daquele antigo proprietário. Então, se alguma coisa der errado, ele pode fazer o foreclosure como qualquer banco faria. E o mais legal dessa casa é que a gente comprou com 0%. Sem juros. Sem juros. Por 10 anos. Fixo. A prestação foi fixa, esse foi... Então, $1.000 daqui 3 anos, 5 anos, 7 anos, não vai ser nada. Mas 10 anos pagando $1.000 por mês, 10 mil de entrada, e depois que passar esse tempo, a gente tem que dar um pagamento final de 160 mil. E como que vocês chegaram nesse valor? É os 290, né? Menos os 10 mil que a gente deu de entrada, aí o valor do financiamento é 280 mil. Aí você pega 280 mil, $1.000 por mês por 10 anos são 120 mil dólares, né? 280 menos 120, 160. Que é esse o saldo devedor que a gente vai ter que pagar de uma vez só daqui a 10 anos. Cara, muito bom.
Parabéns. E aí você falou, bom, agora eu já tô com isso aí. Daí você alugou, óbvio. Aluguei as 2 unidades, sim. Uma a gente aluga por 1.495, a outra por 1.225, mais $30 de pet fee por mês. 1.425, mais $25 25. de pet fee. É. Cara, a gente fez uma reforminha na casa. Que todo mundo faz, o Felipe e Bruna. Mas por que o dono não fez isso ele mesmo? Ótima pergunta. É a pergunta que todo mundo faz. Sim. Eu adoro responder essa pergunta. Primeiro é que, quando a gente fala isso para as pessoas, tem muita gente que não acredita, eu entendo. Eu não acreditei até eu fechar esse primeiro negócio do Owner Finance. Mas por que ele aceitou? Você tem que entender o motivo dele, né? Por que ele quer vender e qual que é a dor dele. O pessoal não sabe, mas você comentou, né, que a gente estava conversando de imóveis, você falou que tem imóveis comerciais. Esse dono, ele tinha 6 ou 7 imóveis comerciais, e aquele era o único imóvel residencial que ele tinha. E adivinha qual que era o único imóvel que ele tinha problema? E que dá problema, exatamente. Era o residencial. Então, ele é assim, eu falo que assim, que é o avatar é o tipo de avatar que está propenso a fazer esse tipo de negócio, de vender Owner Finance. É a pessoa que é uma investidora, que tem vários imóveis, que aquilo lá é só mais um imóvel para ele. E ele já tem todos os imóveis free and clear, e todos os imóveis dele são de aluguel, ou seja, ele gosta de uma renda todo mês. Aí a próxima pergunta que fazem é, como achar essas pessoas? É muito fácil. Eu mostrei para o pessoal esse final de semana como você acha isso em sites como Zillow, loopnet.com. Você pode achar eles independente. Tem softwares que a gente que trabalha em real estate usa, que você baixa listas de, por exemplo, donos de casas que têm mais de uma propriedade que não moram no estado que eu estou procurando a casa. Então, são pessoas que estão propensas a fazer esse tipo de negócio. Essa casa, a gente estava dirigindo pelo bairro. Ah, interessante. A gente estava dirigindo, a gente viu uma casa meio feia. Era assim, uma casa bonita, bonita, feia. Eu falei, Fê, anota o endereço dessa casa aí. A gente anotou o endereço dessa casa, a gente fez a ligação, né, para essa pessoa, e essa pessoa falou, realmente, eu acho que eu quero vender essa casa. Ela estava abandonada ou estava alugada já? Ela não estava alugada, ela estava vacant, né, Fê? Não tinha ninguém em nenhum dos 2 apartamentos. Tava largada a mesma casa. Tipo, estava abandonada. Vocês tiveram que investir um pouquinho de dinheiro para deixar habitável. A gente colocou 7 mil, eu acho. 7, 8 mil dólares. Entendi. Legal. Aí conta que eu tô amando aqui. Vamos lá. Não, o vendedor, ele queria 350 mil no telefone. Aí eu falei assim, claro, aí eu fui encontrar com ele, né? E quando a gente foi encontrar com ele, a gente falou que era do Brasil. E aí já fica uma dica, tem muita gente que fala, eu não quero falar que eu sou do Brasil e não sei o que lá. Tem o sotaque. Tem o sotaque. Eu tinha muita vergonha, Paulo, do meu sotaque. Eu tinha o sotaque, eu ainda tenho um pouco forte, né? Não tem como a gente desvincular. Só que por causa do meu sotaque, eu acho que a gente criou essa conexão com o vendedor. O vendedor era também fora do... Ele era do Líbano, se eu não me engano. E por isso a gente ficou super amigo dele. A gente conseguiu ir abaixar 350, 340, 320, 300, 290. Fechou. E foi assim. Mas não foi fácil assim, igual ela falou, não. Teve muita chamada telefônica, muita negociação. Deixa eu falar com meu marido, deixa eu falar com meu irmão, e foi assim. Foi insistindo até que os caras falaram, vai, já tá ali parado mesmo, vamos passar para frente. Exatamente. E fazer o For Sale by Owner, para vocês, foi um achado, na verdade, né? Sim, foi For Sale by Owner e Owner Finance, financiado. Desculpa, Owner Finance, é isso aí. Sem juros. Bem legal. Aí conta o que mais que vocês estão aprontando, que vocês aprontaram. Mas depois disso daí a gente continuou comprando mais algumas casinhas de aluguel, a gente faz... Como funciona a terceira, qual o valor de entrada, já que você é corretor também, numa casa de investimento? Vai, eu já tenho 3 ou 4, eu quero mais uma, como que é? Depende, é que é isso que eu falo. Corretor, vou ser sincero com você, eu vou falar porque eu sou corretor. A gente não aprende nada disso fazendo curso para ser corretor, porque eles ensinam muito como você não ser processado pelo seu cliente, mas eles não ensinam para você como você faz a análise de uma casa para ver se é uma casa boa de investimento para alugar, se é uma casa boa para Airbnb, se é uma casa boa para você comprar, reformar e vender.
Então, tudo isso é literalmente, você tem que sentar a bunda na cadeira, fazer as suas análises, colocar os números na planilha e ir embora, né? O Fê normalmente fala que tem 2 mercados, né, Fê? Sim, mas respondendo a sua pergunta, no mercado convencional, qual que é o mercado convencional? Que é esse mercado que a casa está listada com um realtor, né? Normalmente uma casa de investimento, você precisa de 20% de entrada, né? Aí tem um mercado que eu falo que é o não convencional. Qual que é o mercado não convencional? É esse mundo de investidor. Quando eu falo investidor, é a pessoa que tem, cara, 6, 7, 8 casas ou mais, né? Então, essa pessoa, chega uma hora que o mercado convencional te trava, porque se você tem 6, 7 financiamentos com o banco fala, mesmo se você tenha dinheiro, eu não vou te dar mais financiamento. No máximo 10. Aí você tem que ir para o mercado não convencional, que normalmente a gente pega dinheiro com bancos menores e locais, que normalmente são hard money lenders ou credit unions, e normalmente eles vão pedir também 20% de entrada, que tem um loan que a gente chama DSCR loan, que é Debt Service Cover Ratio, que ele não vai analisar o indivíduo Felipe ou o indivíduo Bruna. Ele vai analisar, o banco literalmente vai olhar para casa, para o asset, ele vai falar... Quanto vale essa casa? Baseado no, se eu for vender a casa, quanto eu pegaria nela? Sim, e basicamente a análise de aluguel também. Quanto que essa casa gera todo mês de receita? Então o banco para de olhar para o meu credit score, para de olhar para o meu tax return, ele vai literalmente olhar só para a casa e para os números daquela casa. Aí com esse tipo de financiamento, você consegue ter, cara, 100 casas, 200 casas, 300 casas, não tem limite. Por causa que o banco sabe que o risco é menor, porque o aluguel da casa o aluguel vai passar, no caso, o valor do mortgage mais seguro. Exatamente, que é esse daí, o DSCR. Ele fala que tem que ser normalmente 20%. Se a parcela é 1.000, tem que gerar pelo menos 1.200, 1.250 para aprovar o financiamento. Muito legal. Aí, pessoal, vocês que têm... Muitas pessoas perguntam com dinheiro. Eu tenho dinheiro e não sei o que fazer. Eu sempre falo, investe em imóveis. Vamos lá. Eu tô achando que vai chegar em curso aqui no final. Gente, deixa eu falar bem claro. Estou conhecendo eles dois agora, junto com vocês. Nós não conversamos antes. Eu não sabia qual que era a história. Não li nada a respeito. Por isso que eu fico empolgadão